E aí, família Biquino, gente, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E dessa vez nós falaremos acerca da história da igreja e sobre o credo apostólico, que é um documento extremamente importantíssimo para o cristianismo, tá bom? Então, eu sou o Kennedy, eu trabalho como escritor, eu trabalho na equipe teológica da editora Pencal, publicando livros e fazendo organizações de livros teológicos, tá bom? Então, peço que Deus nos abençoe aí durante essa aula e que possamos aprender mais sobre aquilo que Ele tem para nos ensinar nesse tempo, tá bom? Gente, eu quero começar aqui falando com vocês acerca desse tema importante. Por que é importante estudar a história da igreja? É importante sabermos e conhecermos a nossa história para que nós não caiamos nos mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. É importante conhecer a história da igreja para a gente saber aonde que a gente está pisando, qual é a nossa história, quais foram as coisas boas que nós fizemos durante a história, durante a nossa história, e também qual foi as coisas ruins que nós fizemos, as coisas boas para que nós possamos pensar, contextualizar essas coisas para o tempo atual e possamos repetir isso de uma forma bíblica, de uma forma sensata e também conhecer os erros para que não possamos cometer os mesmos erros. Isso é um simples motivo, mas é um simples motivo e também um poderoso motivo para entender a história da igreja. Então, se alguém te perguntar hoje, nesse exato momento, fulano de tal, meu irmão, o que é o credo apostólico? Como ele se instituiu? Para que ele serve? O que está escrito no credo apostólico? É só a igreja católica que usa o credo apostólico? Então, por que tem igrejas históricas e reformadas que usam o credo apostólico e tem igrejas que são históricas aqui no Brasil, vêm de uma linha pentecostal e não utiliza? Como que a gente pode responder isso? Por que essas diferenças acontecem? Nós precisamos conhecer isso. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá bom? Eu quero começar aqui falando sobre a questão do Didaquê. O Didaquê, ele é um documento histórico e é uma introdução aos pais apostólicos, tá bom? Existe uma diferença muito grande entre o que é os pais da igreja e o que é os pais apostólicos. O que é os pais da igreja? Olhando para a história, os pais da igreja são aqueles que vieram após os apóstolos e tiveram lideranças naquele tempo. Líderes da igreja, líder que tinha ali um conhecimento teológico mais avançado e pregava o evangelho para aquele povo. Então, eles foram chamados de pais apostólicos, tá bom? Então, o que acontece? O Didaquê, primeiro vamos colocar aqui a questão de datação, tá? Nós temos aí relatos históricos de Pedro, por exemplo. Muito provavelmente, Pedro, ele foi morto no ano 67 ou no ano 68 depois de Cristo, tá? Então, aqui nesse vídeo, nessa aula, nós vamos ater ao período ali desse tempo para frente, tá bom? Nós vamos ater exatamente a questão ali do Novo Testamento. Nós vamos ficar desse tempo para frente. Então, Paulo também, ele morreu muito provavelmente no ano 68, tá bom? João, o apóstolo João, muito provavelmente ele morreu no ano 90 depois de Cristo. Então a gente vai vendo que ali no primeiro século nós temos os apóstolos ainda estavam ali e tudo mais. Aí a gente começa a pensar no seguinte fato: você tem, por exemplo, Clemente de Roma, que foi um dos pais da igreja, e a história diz que ele foi discípulo, ou ele aprendeu com Pedro, entendeu? Então, ele veio logo depois. Então, é disso que eu estou dizendo. Os pais apostólicos, eles vieram logo depois dos apóstolos. Então, quando nós falamos do Didaquê, nós estamos falando de um quesito, de um documento, um quesito pastoral, tá bom? Então, tem várias editoras que publicaram já o Didaquê,
E o Didaquê, ele fala especificamente sobre a questão da santificação. Ele fala que existem 2 caminhos, tá bom? Ele é responsável por dar instruções a respeito do culto na igreja, então, do culto cristão, né? Então, veja que os pais apostólicos, aqueles que vieram após os apóstolos, eles tinham em mente a importância de entendermos como que o culto deve ser feito, né? Então, lembrando que nesse tempo ali não tinha uma igreja, né, um local físico para eles congregarem. Uns iam, na época de perseguições, eles iam para o cemitério, outros em outros lugares se refugiando disso, da perseguição. Então era nas praças, e tudo isso ocasionou que eles tiveram que dar instruções de como o culto deveria acontecer. Também nós temos aqui dentro do Didaquê, nós temos relatos acerca do batismo. O batismo ele era feito, na perspectiva dos escritores do Didaquê, o batismo ele deveria ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja por aspersão ou imersão. Ele não estava preocupado se era com muita água ou com pouca água. Até porque Jesus ele não determinou se era muita água ou pouca água, né? Ele disse, por exemplo, eu venho de uma formação presbiteriana. Lá nós batizamos por imersão. Nós batizamos por aspersão, melhor dizendo, por aspersão. Mas tem igrejas que batizam por imersão. O batismo dessas igrejas que batizam por imersão são considerados não são considerados batismo? É claro que não. São considerados batismos. Porque desde que parte da premissa de que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é um batismo bíblico. Tá bom? Então era isso que os pais da igreja concordavam. Eles também tinham dentro do Didaquê, desse documento, você vai ter instruções sobre o jejum, sobre oração, sobre a ceia do Senhor, e também vai ter exortações para os mestres cristãos, aqueles que ensinavam as igrejas, aqueles que ensinavam um grupo de pessoas. Tem exortações para eles. Então veja que é uma prática muito pastoral dos pais da igreja. Após os pais da igreja, nós temos aí um grupo de pessoas que são chamados após os pais apostólicos, tá bom? Existe um grupo de pessoas, um grupo de teólogos que são chamados de os pais da igreja. Nós vamos falar sobre eles agora. Os pais da igreja, eles tinham três coisas que determinavam que eram os pais da igreja. Então ele tinha que ter uma ortodoxia de ensino, já explico. Tem também relação à antiguidade, relação ao tempo em que ele viveu e como que ele produziu essas coisas. E também tem a ver com o seu aspecto piedoso, o seu aspecto de santidade. Quer dizer, as pessoas levavam isso muito em conta, óbvio, pelo fato de ser o cristianismo. Então vamos lá. A ortodoxia é um ensino baseado naquilo que veio da tradição oral dos apóstolos. Lembrando que nesse tempo não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Isso é importante dizer. Não tinha a Bíblia como nós temos hoje. São nos primeiros séculos. Entende? Então não tinha a Bíblia como nós temos hoje. O que tinha era uma tradição que passava de geração a geração. Entende? Assim como os judeus tiveram. E vale falar, quando nós falamos de história da igreja, que o cristianismo ele veio de se pode dizer assim, uma revolução do judaísmo. Tá? Então nós pegamos vários aspectos do judaísmo, incluindo a tradição oral dos primeiros séculos. Tá bom? Então isso era levado muito em conta. Os textos já tinham sido escritos, os escribas eles estavam reescrevendo, pegando aquilo que os apóstolos escreveram e eles ficavam copiando isso, tá bom? Então, para que todo mundo tivesse acesso, era o que acontecia. Paulo escreveu uma carta para Corinto. O pastor da igreja de Corinto recebia essa carta, lia a igreja, e aí depois alguém pegava essa carta e redigia esta carta, para que as pessoas tivessem acesso ao que Paulo disse, tá bom? Então, acontece que tinha muito acesso
a isso, tinha muitas cópias, tá bom? E acontece que quando não tinha cópia era passado a tradição. Então Paulo recebeu do Senhor, que ensinou para a igreja de Corinto sobre a ceia, e aí, pegando a ceia como exemplo, né, ele disse: eu que eu recebi do Senhor, que também vos ensineis. E aí depois eram os pais da igreja de Corinto ensinando os filhos da igreja de Corinto, e assim por diante. Então, a ortodoxia dos pais da igreja é importante. O período em que eles viveram também era importante. E a sua vida piedosa. Então, nós temos nomes como Eusébio, nós temos Ambrósio, Jerônimo, Clemente de Roma. Eu vou falar aqui algo muito importante. Por exemplo, Crisóstomo. Ele era alguém conhecido pela sua pregação. Ele era alguém muito eloquente, conhecido pela sua pregação. Nós temos também Jerônimo. Né? Jerônimo, ele foi conhecido por ser o tradutor. Ele inovou na tradução da Bíblia e ele foi quem compôs a tradução da Vulgata Latina, que é uma tradução extremamente importante para a história do cristianismo, tá bom? Então foi Jerônimo que traduziu a Vulgata Latina. Temos também um nome extraordinário que é Orígenes. Orígenes, além dos seus comentários bíblicos, ele também foi quem, teoricamente, ele foi o cara que fez, muito provavelmente, a primeira teologia sistemática que nós conhecemos. Dentro da sua teologia, ele falava sobre a cristologia, sobre a trindade. Olha só, então veja que existe já nos primeiros séculos um interesse dos pais da igreja em montar uma sistematização do que é a mensagem bíblica, a mensagem do evangelho. Então ele já estava pensando acerca disso. Como eu disse, em um momento onde eles não tinham uma Bíblia como nós temos hoje. Então veja a dedicação desses homens, tá bom? Saindo dos pais da igreja, nós vamos para os pais apologistas, tá bom? Então, vale dizer aqui que nós estamos numa breve introdução, é uma visão panorâmica da história da igreja, tá? A gente não vai chegar nem nos dias de hoje de forma detalhada, nós vamos passar de forma introdutória e panorâmica, mas já dá para você ir entender um pouco do que é esses períodos da história, tá bom? Então, saindo dos pais da igreja, eu disse aqui sobre os pais apostólicos com o Didaquê. Falei sobre os pais da igreja com a ideia de tradução da Bíblia, com a ideia de sistematização das doutrinas em que eram passadas naquele tempo, tá bom? E agora nós falamos sobre os pais apologistas. Os apologistas, eles eram os defensores da fé, tá bom? Os defensores da fé. Então o que acontecia? Os apologistas, os pais apologistas, eles tinham um encargo, eles tinham um interesse de defender a fé perante as autoridades. Então, se você estiver anotando, eu recomendo que você anote assim, ó. Os pais apologistas defendiam a fé perante as autoridades e perante aos pensamentos externos. Recomendo que você anote assim. Por quê? Porque um apologista, o interesse dele é defender a fé perante o pensamento que vem de fora da igreja. E não o pensamento que a igreja tem. A gente vai falar sobre quem lida com os pensamentos da igreja depois. Mas quem lida com os pensamentos que vêm de fora da igreja, quer dizer, o que as pessoas pensam da igreja, um apologista vai falar sobre isso. Ele é um apologeta. Então, vou te dar um exemplo. Nos primeiros séculos, os cristãos eram acusados de serem ateus. Eles eram acusados de não acreditar. Vamos voltar aqui. Eles eram acusados de serem ateus pelo fato de que eles tinham um Deus que não permitiam eles fazerem uma estátua, eles fazerem uma representação de quem esse Deus era. Eles foram acusados de ateísmo. Só que entenda que o cristianismo, diferente do judaísmo, ele se expandiu para todas as nações e etnias. Não era o Deus dos judeus, era
era alguém que veio de dentro do judaísmo, que pregou uma nova era, um novo padrão de pensamento, um novo padrão moral, um novo padrão de ética. Ele veio e agora esse cristianismo, ele advém da religião judaica, só que ele não pode construir um Deus para ele, para falar, olha, o meu Deus é isso aqui, entende? Não tem como um cristão fazer isso. Só que como o cristianismo ele se expandiu por todos os lugares, bom, então era uma maneira de olhar e falar assim, beleza, eles não têm algo pronto, quer dizer, não tem um formato, sabe? E aí eles acusavam o cristianismo de ser um pensamento ateu. Então veja, olha só, hoje nós falamos muito contra o ateísmo, às vezes até de forma errada, sem entender o que é ser ateu. Mas vamos lá, às vezes falamos contra o ateísmo, mas na verdade existiu um tempo da história em que os cristãos foram acusados de ateísmo, tá bom? E aí os apologistas, os apologetas, eles vinham com essa ideia para defender a fé. Só que os apologetas, eles tinham um grande pensamento filosófico. Então, qual que era o pensamento deles? Eles escreviam todas as cartas, os pensamentos que eles escreviam era com um propósito, era com uma linguagem, melhor dizendo, era com uma linguagem filosófica. Então, por exemplo, nós temos a teologia sistemática hoje. Nós temos aí teologia sistemática de João Calvino, de Herman Bavinck, tem Silas Daniel, que é um teólogo pentecostal aqui do Brasil. A gente tem teologia sistemática do Frank Ferreira, aqui do Brasil também, sabe? A gente tem tantas e tantas teologias sistemáticas que lidam com a questão filosófica. Por mais que a teologia filosófica ela é um outro braço da teologia, a teologia sistemática também trabalha com um quesito filosófico, né? Por exemplo, com a ideia de que Deus quer salvar todo mundo ou não, com a ideia de livre-arbítrio ou não. Livre-arbítrio é um pensamento filosófico. Agostinho, que também, quem estuda filosofia, estuda Agostinho, pelo fato de que ele era um filósofo, sim. Santo Tomás de Aquino era um filósofo, sim. E ele tinha uma escrita filosófica e teológica. Então, Soren Kierkegaard, do século XIX, o pai do existencialismo, veio de tradição luterana e era um cristão. Então, e ele foi um filósofo. Eu estou citando nomes para que você possa entender que existe um paralelo entre a filosofia e a teologia. E digo isso por quê? Porque existem momentos da história da humanidade que a filosofia e a teologia andam juntas. E existem momentos que elas se separam. Tem momentos ainda que a filosofia e a teologia são as mesmas coisas, são consideradas as mesmas coisas, se você olhar do ponto de vista histórico. Embora não seja o nosso assunto hoje, mas fica aí com uma nota para que você possa entender melhor. Mas o que acontece? Então, o apologeta, ele tinha essa ideia, eu preciso defender a fé, então todos os escritos deles era de forma filosófica. E vale dizer que, não só defender, mas ele tinha como propósito de vida expor a verdade, mostrando que, até hoje a apologeta é isso, mostrando que Cristo, ou a verdade que os cristãos pregam, é a verdade absoluta. Os apologetas vêm com essa linha muito forte, principalmente nos primeiros séculos. E, finalizando essa parte, é importante dizer que os pais apologetas, né, os apologistas, eles tinham também em mente a ideia de mostrar que o pensamento cristão, né, o pensamento judaico-cristão, era a filosofia mais antiga. Por quê? Porque a filosofia, como nós conhecemos hoje, o que era também conhecido na época, veio depois dos pensamentos que os cristãos aderiram, que veio do judaísmo. Então, o pensamento do judaísmo, para essa galera, veio muito anterior ao pensamento da Grécia, entende? Então, veio muito antes. Então, os judeus já estavam lá com a sua filosofia judaica.
que é uma filosofia linda, cheia de sabedoria, uma filosofia maravilhosa. Então, os pais apologistas, eles tinham a ideia de que o pensamento cristão era a verdade absoluta e que o pensamento cristão era superior a qualquer filosofia que pudesse surgir naquele momento. A gente vai falar sobre isso no Credo Apostólico, por exemplo, quando nós falarmos sobre a questão da encarnação. Mas, então já vinha com o pensamento. Paulo, inclusive, escreve isso. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 em diante. Ele fala que tinha uma sabedoria que estava oculta, que Deus escondeu das pessoas inteligentes, das pessoas sábias. Aí ele fala, tinha uma sabedoria que estava oculta e que é Cristo, e essa sabedoria se manifestou no tempo presente para reduzir a sabedoria humana a nada. Então é Paulo falando para a igreja de Corinto, a sabedoria humana está sendo reduzida a nada porque agora o evangelho se manifestou. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre a reforma protestante. Eu sempre gosto de fazer uma aplicação da reforma protestante, do iluminismo, porque o iluminismo vem dizer que, abrindo parênteses aqui, tá gente? Só para dar um gostinho aí das próximas aulas. Mas o iluminismo vem dizer que o movimento iluminista trouxe uma luz intelectual para o mundo, quando na verdade a luz intelectual para o mundo ela veio quando Cristo encarnou, quando Cristo veio. E aí a sabedoria de Cristo, ela está superior, a sabedoria do Evangelho é superior a qualquer pensamento humano, a qualquer filosofia humana. Paulo já escreveu isso para os Colossenses. Então, os pais apologistas tinham isso em mente, tá bom? Agora, partiremos para os pais polemistas. O que eram os pais polemistas? Eles tinham como propósito defender a fé das heresias internas. Então, não confundamos. Os apologistas, eles defendiam a fé dos pensamentos externos. Os pensamentos que vinham de fora da igreja para dentro, né? Agora, os pais polemistas, eles defendiam a fé das heresias que vinham do seio da igreja, que a igreja tinha sido já de alguma forma dominada por esse pensamento. Então vamos lá. Um pensamento importante da gente pensar é o dualismo. É a questão do dualismo que vem da influência do gnosticismo. O gnosticismo, ele defendia que o mundo material é imperfeito. Então, se existe um mundo eterno, um mundo onde Deus está, este mundo é um mundo perfeito. Só que a matéria, então o que é material, que nós podemos pegar aqui, isso é imperfeito. Logo, nós temos uma dualidade, nós temos um dualismo aqui. E se a gente parar bem para pensar, o nosso padrão de pensamento no mundo cristão hoje, e aqui eu quero falar com muito cuidado, porque não tem como eu definir o que é o cristianismo, principalmente no Brasil. Por exemplo, o que é a igreja cristã no Brasil? O que é? A igreja cristã no Brasil não tem uma definição exata. Por que eu digo que não tem uma definição? Não tem uma definição porque se você pegar um irmão da Igreja Universal, ele vai dizer que ele é cristão. Se você pegar um irmão da igreja, da Congregação Cristã do Brasil, ele vai dizer que ele é cristão. Se você pegar o irmão da Assembleia de Deus, ele vai dizer que ele é cristão. Qual que é o ponto? Nem todas as denominações cristãs concordam com as mesmas coisas. Nem todas. A gente vai falar sobre o credo apostólico, mas nem todas as igrejas cristãs concordam com o credo apostólico, né? Então, tem todo esse pensamento que a gente precisa pensar. Mas vamos lá. Quando eu estou dizendo aqui sobre igreja cristã, eu estou falando de forma assim, panorâmica, eu estou falando do sentido macro. Se a gente parar bem para pensar,
a gente vai chegar na conclusão que nós temos a ideia de falar que aquilo que um cristão faz pode ser divino e aquilo que um não cristão faz não é divino. Se a gente pensar bem, a gente fala isso quase que sempre. Mas qual que é o ponto? O ponto é que nós temos uma herança do pensamento dualista dentro da igreja protestante, nos dias atuais ainda. Olha só a influência do gnosticismo. Então, nós temos essa ideia de dualidade. Então, a empresa do fulano de tal que é crente, ela é mais santa do que a do fulano de tal que não é crente. E a gente cai nessa ideia, por exemplo, ir ao culto é algo bom, mas trabalhar é algo mal. Olha só. Ir ao culto, pregar o evangelho, o jovem aí, o missionário, ir ao culto, pregar o evangelho, cara, você é um cara de Deus, você está buscando as coisas boas. Mas aí tem um outro irmãozinho da igreja, um outro jovem, que ele foi para a faculdade de Direito e se formou como advogado. O outro irmão foi para a faculdade de Medicina, o outro irmão foi para a faculdade de Engenharia, foi para Psicologia, foi estudar Filosofia. Meu Deus, se o irmão estudar Filosofia, ele vai desviar. Olha só como que nós demonizamos o mundo exterior. Então era isso que os pais polemistas lutavam contra. Essa ideia dualista que aquilo que é santo não pode alcançar o mundo material, porque o mundo material aqui, o mundo caído aqui, ele é corrupto, ele é imperfeito. Logo, o que é santo não se mistura. Só que se você pensa isso, automaticamente você está dizendo que Cristo não pode vir encarnado, porque ele vem em carne. Vamos pensar sobre isso. Mas nós temos nomes dentro desse pensamento, nós temos nomes como Justino Marte, nós temos nome como Tassiano, nós temos nomes como Tertuliano. Agora, Tertuliano, vale falar que é algo importante. Às vezes você vai encontrar os mesmos nomes em classes diferentes, seja um polemista, seja um apologista, seja um pai da igreja. Você vai encontrar nomes, por exemplo, se você pesquisar sobre os pais apologistas, muito provavelmente você tem a possibilidade de encontrar Tertuliano também como um pai apologista, tá bom? Mas eu quero falar aqui sobre algo importante. Então, no ano no ano de 120 ou no ano de 125, é muito difícil precisar isso, mas ou 120 ou 125 você vai encontrar, nós temos um documento, que é o documento do Discurso a Diogneto. Esse Discurso a Diogneto é fantástico. Se você pesquisar aí no seu navegador aí, na sua barra de pesquisa, você vai achar, se você colocar lá Discurso a Diogneto, você vai achar esse documento em PDF. Muito fácil encontrá-lo. O que acontece? Acontece o seguinte: o documento no Discurso a Diogneto fala muito sobre a defesa do cristianismo perante os abusos do Império Romano. Gente, pelo amor de Deus, se possível, anote isso. Baixe o PDF do Discurso a Diogneto e leia, tá bom? Ele fala sobre o que é a fé. E aí ele mostra que o Império está tendo um abuso, está abusando da sua autoridade perante a igreja. Então, a gente, lá desde do ano de 120 ou 125, nós temos aí essa briga, se pode dizer assim, essa divergência dos cristãos com
o Estado, principalmente com o Estado de Roma, tá bom? Isto posto, existiu algo muito importante na história, que é o quê? A igreja está crescendo, os pais polemistas, os apologistas, os pais da igreja, os pais apostólicos estão fazendo um ótimo trabalho, só que a gente precisa colocar tudo isso em um documento só e falar para essa galera, é nisso que a gente crê. A gente precisa mostrar para as pessoas o que a gente crê, porque ninguém sabe de onde que veio esse povo aí. Né? As pessoas eram acusadas de tantas e tantas coisas, justamente pelo fato de não ter algo aonde que um documento, algo que eles possam se apoiar. Então as religiões tinham isso. O judaísmo, por exemplo, tinha a Torá. O cristianismo não tinha algo montado, né? Tinha as cartas que os apóstolos enviaram, mas a igreja cresceu muito do ano 68, do ano 90 para 125, entende? 202, a igreja cresceu muito. Então, houve-se a necessidade da igreja colocar no papel o que eles acreditavam. Então, sobre isso, nós temos aí a prática do credo apostólico, tá bom? Então, eu escrevi um livro recentemente, que foi lançado aqui pela editora Perical e pela CPP, que é a Casa Publicadora Paulista, que é esse livro aqui, que é o Descobrindo a Verdade, Bases da Fé Cristã para Todos. Esse livro foi lançado em setembro, na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, na comemoração de 40 anos da Bienal. E também esse livro foi lançado aqui na minha cidade, em Londrina, no mês 7 de outubro, para celebrar a Reforma Protestante. 506 anos da Reforma Protestante que nós celebramos no mês de outubro, especificadamente no dia 31 de outubro. Mas esse livro, então, conta com o credo apostólico e também um pensamento, uma exposição sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Hoje falaremos apenas a respeito do credo apostólico, tá bom? Então, de forma breve também, eu quero dizer que o credo apostólico, ele pode ser dividido em 3 partes. Então, primeiro, deixa eu ler aqui o credo apostólico para vocês, que talvez alguém não conheça, então é importante ler para o pessoal conhecer aí o que é o credo apostólico, tá bom? Então vamos lá. O credo apostólico diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bom, o credo apostólico ele é muito usado pelas igrejas tradicionais. É muito usado também pela igreja católica, apostólica romana. E o que acontece? O credo apostólico ele tem como ideia, como eu disse, resumir o que é o pensamento cristão. Então vamos falar sobre fé. O que é a fé, né? Então o credo apostólico começa com a seguinte frase: creio em Deus Pai. Começa com a seguinte frase: eu creio em Deus Pai. O primeiro ponto é definir o que é crer, porque crer define toda a mensagem do credo apostólico. Porque se não existe crer, se não existe fé na vida da pessoa
que está recitando o credo apostólico, logo está todo errado, né? Logo já deu ruim. Então, por que eu digo isso? O credo apostólico ele era usado nos primeiros séculos, inclusive é usado até hoje dessa forma, para as pessoas que aderiram ao pensamento do cristianismo e fizeram a sua confissão de fé. Então, eles pronunciavam o credo apostólico na sua confissão de fé. Como o credo apostólico é a definição da nossa fé. Então, vamos recitar o credo apostólico, a fim de que nós façamos aquela confissão pública que o livro de Romanos diz, que nós devemos confessar Jesus Cristo. Então, eles construíram uma liturgia. Embora o texto bíblico de Romanos não nos dê uma liturgia para confessar, mas diz que precisamos confessar, a história da igreja passou a construir uma teologia para as pessoas confessarem a sua vida em Cristo, tá bom? Então, passando da ideia de crer, nós precisamos entender que o credo apostólico ele está no crer no evangelho e não no crer em um pensamento teológico. Ele está no crer no evangelho. Por que estou dizendo isso? Porque é muito comum no nosso meio hoje existir pensamentos teológicos e vertentes teológicas. E às vezes nós acabamos nos perdendo em desavenças teológicas. Então, ou arminiano, ou calvinista, como se existisse só esses dois pensamentos teológicos. Mas tudo bem. Aí vamos lá, o arminiano, o calvinista. E as pessoas param de perguntar sobre o fato essencial que é o crer. E aí eu tenho levantado essa ideia com a ideia do quê? Eu participei de um podcast recentemente sobre o calvinismo e o arminianismo. E eu falei, gente, olha, eu estudo, tá tudo certo, eu acho que a galera tem que estudar o calvinismo, o arminianismo, entre outras coisas que nós falamos lá. Eu disse, alguém que conhece o credo apostólico? Porque, poxa, o credo apostólico é o que define a base da nossa fé. Se o ser humano ele quer discutir o que é calvinismo, arminianismo, ele não sentou, não deu um Google para achar o que é o credo apostólico, ele já está todo errado. É que volta para tomar leite, lá como diz Paulo, né? Como diz o escritor aos Hebreus. Né? Vocês deveriam ser mestres, mas precisam de leitinho. Vocês não precisam de alimento sólido. Vocês precisam de alguém que ensine novamente os princípios bíblicos. Então, o que eu entendo, né? Trazendo aqui agora o espírito da reforma, né? O Zeitgeist, o pensamento da reforma, que é um cristão reformador sempre reformando, é a ideia de que até que ponto, até quando nós vamos gastar o nosso tempo pensando em divergências teológicas quando existe um documento que nasceu antes de Calvino, antes de Armino, antes de Agostinho, antes de Pelágio, que define a essência da fé. Então, por exemplo, se nós pensarmos aqui, se Cristo não ressuscitasse, nós vamos falar sobre isso, se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria em vão. Seria em vão. Então, vamos lá. Olha, o que é então a fé do cristão? O que é o cristianismo sem Jesus ter ressuscitado? A gente não consegue responder essas perguntas. Por que a gente não consegue? Porque a gente está pensando e se preocupando só em responder se Deus determinou quem vai para o céu ou para o inferno, se existe livre-arbítrio ou não. Mas a gente não conseguiu defender a base essencial da fé ainda. Entende? Eu acho que você tem que estudar o calvinismo, o arminianismo. Vamos lá, vamos estudar. Mas vamos amadurecer também. Isso é uma bandeira que eu tenho levantado nesses dias. Nós precisamos entender a base da nossa fé. Agora, vamos lá. Então, é crer em Deus. É crer em Deus. Se você sabe que você crê em Deus e sabe defender isso, você pode ir para o outro lado. Agora eu vou fechar os parênteses aqui, tá bom, meus amigos? Ele começa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, esse primeiro artigo do credo apostólico é importante por quê? Porque
quando nós falamos sobre Deus ser todo-poderoso, eu lembro que na aula sobre os atributos de Deus, nós falamos um pouco sobre isso, a onipotência de Deus e o fato de que Deus ser onipotente não quer dizer que Deus... porque tem algo importante que a gente precisa pensar, né? Eu lembro que eu falei isso na aula. Se você não estava ou não assistiu, volta aqui nos vídeos que você vai achar. Sobre a ideia de que Deus pode tudo. Sim, Deus pode tudo. Bom, então Deus pode pecar? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Foi uma pergunta que eu já dei a resposta lá. Então, você pode assistir lá o vídeo lá se você não lembra dessa resposta. Mas vamos lá, o texto, quando ele está dizendo aqui, ó, Deus Todo-Poderoso, ele está falando que Deus ele tem todo o poder, Aí, quando na história da igreja, principalmente nesses documentos históricos, todas as vezes, a maioria das vezes que nós vemos esse nome Todo-Poderoso, essa frase Todo-Poderoso, essa frase está ligada a um aspecto de Deus, e o aspecto de Deus é Criador. O credo apostólico é isso, ó. Crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Tá bom? Crer em Deus Pai Todo-Poderoso e logo depois de evidenciar todo o poder de Deus, ele evidencia que todo o poder de Deus, ele foi manifesto, ele é manifesto na criação dos céus e da terra. Tá bom? Algo importante antes de nós sairmos desse artigo, algo importante a dizer é que o Frank Ferreira, no seu livro Credo Apostólico, ele coloca aqui uma ideia importante. A ideia de creio em Deus, após a palavra Deus, ele coloca uma vírgula. E ele faz o seguinte comentário. Ele diz que a frase crer em Deus, ela já traz a ideia do crer em Deus Pai, Filho e no Deus Espírito Santo. Tá bom? O crer em Deus já traz a ideia de crer em Deus Pai, de crer em Deus Filho e de crer em Deus Espírito Santo. Eu vou ler o que ele disse aqui. Modificação no uso da vírgula na primeira sentença, seguindo o texto, como está escrito na Concórdia do Catecismo da Igreja Católica. O texto tradicional diz: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas incluo uma vírgula após Deus, por um motivo simples. O cristão crer em Deus Pai, Filho e Espírito. Meu foco aqui, portanto, será oferecer uma interpretação trinitária do credo dos apóstolos. Então veja, eu disse aqui que o credo apostólico é dividido em 3 partes. As partes são: creio em Deus. O credo apostólico é dividido nisso. Ele é dividido em creio em Deus, creio em Jesus como Filho de Deus e creio no Espírito Santo. Ele é dividido dessa forma. Se você parar bem para analisar, ele é isso, ó. Ele tem lá, creio em Deus, aí logo depois ele tem, cadê que eu fui morto? Beleza, creio em Deus, aí depois tem em Jesus Cristo, seu único Filho, continua, depois creio no Espírito Santo. Então, veja que o credo apostólico é dividido em 3 partes. E, segundo Frank Ferreira, nesse comentário dele que eu achei fantástico, a palavra crer em Deus, ele determina, essa frase, crer em Deus, ele determina o que é o credo apostólico. É crer em Deus, que Ele é o único, crer em Jesus, crer no Espírito Santo. Tá bom? Então, seguimos aqui. Ele é o Criador do céu e da terra. Aí tem, creio em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Continua, nasceu da Virgem Maria. Então, até aqui. O credo apostólico, ele refuta o gnosticismo mais uma vez. O credo apostólico refuta o gnosticismo pelo fato de que o gnosticismo, ele tem a ideia
logo nos primeiros séculos, se a gente pegar a carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, o gnosticismo tem a seguinte ideia, que é impossível Jesus ser Deus, porque é impossível Deus vir em carne, porque a carne é má, entendeu? A carne é impura. Quando está dizendo isso, nós estamos negando o Evangelho. Estamos negando o Evangelho. Porque tem duas coisas essenciais na fé. Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou. Se Cristo não veio em carne, quer dizer, se Deus não veio em carne, como o gnosticismo diz, ele também não morreu e ele também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, Paulo diz, é vã a nossa fé. Então veja que o credo apostólico já refuta isso. Ele diz, nós cremos sim que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Senhor, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo, quer dizer, Espírito, e a palavra Espírito aqui vem com o Espírito Santo, mostrando que Jesus ele foi concebido de uma maneira santa e não de uma maneira pecaminosa. Concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Porque isso é um fato. Isso era um fato. Maria era virgem, ela deixou de ser virgem? Sim, mas ela era virgem. Então, agora o Espírito Santo veio, concebeu Jesus. Então é importante falar isso. É importante mostrar que dentro dos documentos das primeiras eras do cristianismo, porque não tem uma origem do credo apostólico, uma datação, e também não tem a autoria do credo apostólico, mas nós temos a ideia de que Cristo veio encarnado. É importante falar isso, que até mesmo João, no capítulo 1, ele refuta o gnosticismo, quando ele diz, no princípio era o verbo era Deus, no princípio era o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra ali, que é logos, que é o que os gregos usavam para falar sobre razão e também sobre o sentido da vida. Então, ele já vem refutando essa ideia. Eu coloquei aqui, e eu vou me esforçar aqui para achar, já nesse momento, a ideia do sentido da vida que é colocado nesse livro, para que vocês já tenham isso como base, para que vocês possam começar a pensar a respeito disso. Porque o texto de Colossenses já traz uma ideia para a gente, já traz uma ideia de que Cristo ele é a imagem do Deus invisível, tá bom? Aqui, vamos mais uma citação do gnosticismo. O proto-gnosticismo, que considerava a matéria como má e a imaterialidade como boa. Portanto, era dito que Deus não poderia ter vindo à Terra como um ser humano verdadeiro. Porém, Paulo afirma que Cristo é a imagem exata. Repito, Cristo é a imagem exata de Deus. E ao mesmo tempo morreu na cruz como homem. Kennedy, como que eu entendo isso? Não entende. Isso são antagônicos. Não entende. Assumimos que existe essa tensão nas Escrituras. Cristo é 100% homem, Cristo é 100% Deus. Existe essa tensão que nós não conseguimos responder. Então, ele é 100% homem, ele é 100% Deus, ele é a imagem exata de Deus, mas ao mesmo tempo ele morreu na cruz como homem. Continuo dizendo, acreditavam que Deus não tinha criado o mundo, porque um Deus bom, olha só o pensamento gnóstico, eles acreditavam que Deus não tinha criado o mundo, porque um homem bom não pode ter criado um mundo mau como o nosso. Vai vendo? Paulo responde que Jesus Cristo, que também é Deus, é o Criador, tanto do céu quanto da terra. O credo apostólico ele começa a refutar o gnosticismo logo no começo. Logo no começo. Tá bom? E aqui eu quero trazer
uma citação importante. Deixa eu achar aqui. Porque o texto de Colossenses, ele traz uma ideia bem legal que eu quero falar com vocês. Olha, a supremacia de Cristo na redenção. Mas vamos lá, ele começa, Colossenses, no capítulo 1, vai dizer, ó, ele é o cabeça e o corpo da igreja. Aí o texto continua, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Mas veja o que ele diz, ó, veja o que eu coloquei aqui. Ele é o princípio de todas as coisas. Então vamos lá, homens como Tales de Mileto, que veio antes de Cristo, Anaximandro e muitos outros filósofos buscaram o que no grego é o arché, o que significa o princípio de todas as coisas e, consequentemente, o sentido delas. No versículo 15, vemos isso em Cristo, o primogênito, tanto da precedência no tempo como na supremacia. Temos a ideia predominante do precedente cronológico. Cristo é o primeiro a ressuscitar sem morrer novamente, diferentemente das pessoas que foram ressuscitadas, mas voltaram a morrer. Ele é o que inicia a ressurreição escatológica. 1 Coríntios 15, 20. Jesus Cristo é o inaugurador de uma nova humanidade. Então veja que se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não seria o primeiro entre muitos irmãos, como Paulo disse. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não tinha inaugurado uma nova humanidade que vai morar com ele na eternidade. Então veja que o cristianismo está intrinsecamente ligado com a ideia da encarnação, com a ideia da morte de Jesus Cristo. Então, cada apostólico diz, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Aqui não se refere, como alguns pensam, que desceu à mansão dos mortos para pregar. O texto de Pedro diz que Cristo, ele pregou aos espíritos em prisão, mas que Cristo morreu e pregou aos espíritos em prisão, né? Esse texto não está falando que Cristo, ele morreu, foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão. Muito pelo contrário. O texto não está dizendo isso. Esse texto, a expressão espírito em prisão que Pedro coloca, são aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho quando Cristo pregou o Evangelho para essas pessoas. Entende? Quando Cristo estava em vida, pregou o Evangelho para essas pessoas. Kennedy, mas a galera não acreditou, eles estavam negando a Cristo. Vamos lá. Cristo pregou aos espíritos em prisão, Cristo pregou para essa galera que estava aprisionada pelo pecado, no exato momento em que ele morreu na cruz. Entende? Então, é isso que Pedro está dizendo. Então, quando está dizendo aqui, ó, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, não está dizendo que ele foi pregar lá, está dizendo simplesmente uma afirmação de que ele morreu. Algumas traduções do Credo Apostólico usa desceu ao Hades, e Hades era o lugar dos mortos. Inclusive, quando Jesus disse para Pedro que Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a igreja, que eu não vou explicar isso, mas a pedra não era Pedro, a pedra era o próprio Cristo, está dizendo, e aí ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A palavra inferno ali no grego é Hades, que é uma palavra do grego Hades para se referir àquilo que os hebreus chamam de Sheol ou Seol, tá bom? Então, o que está acontecendo ali? Jesus está dizendo, olha, a porta do Hades, quer dizer, nem a morte é capaz de parar a igreja. É isso que Jesus está dizendo ali. Então, ele está dizendo aqui, ó, desceu à mansão dos mortos, ou desceu ao Hades, quer dizer, ele morreu, tá bom? Aí, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E aqui, a gente vê mais uma vez nesse artigo a frase Todo-Poderoso sendo repetida. Se no começo, a primeira vez que a palavra Todo-Poderoso foi colocada,
para mostrar que Deus tem todo o poder para fazer, para criar, né, os céus e a terra, ele também tem todo o poder para ressuscitar o seu próprio Filho. Aí ele continua, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Depois vem, creio no Espírito Santo, quer dizer, Jesus subiu ao céu, enviou o Espírito, então também creio no Espírito Santo. Aí creio na Santa Igreja Universal. Santa porque a Bíblia define a igreja como santa. É aquilo que falamos do já e ainda não, né? Então, a igreja é chamada de santa. A igreja é santa. A igreja está em processo de santificação. Então, vamos lá. Creio na Santa Igreja, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Em algumas traduções, tem a frase na Santa Igreja Católica. E essa palavra católica não se refere ao catolicismo romano. Porque quando o Credo Apostólico foi escrito, o catolicismo romano nem existia. O Credo Apostólico veio antes disso. Isso é muito claro, a galera já sabe disso. Então, a ideia de catolicismo, em algumas traduções, é a ideia de igreja universal. Por isso que eu coloquei aqui, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, né, que é a comunhão da igreja. O escritor aos Hebreus escreve, não deixe de se reunir como igreja, tá bom? Então, isso serve para aquele tempo, tá? Isso serve para aquele tempo porque a igreja era chamada, né, de eclésia, que é chamados para fora. Só que a gente pensa, né? Hoje a gente usa muito, vai para fora evangelizar, porque a igreja é chamada para fora e não para dentro. Mas, naquele texto, você vai chamar para fora quem? Se a galera já... O ser cristão é evangelizar naquele tempo. Entendeu? Falar que era cristão era falar que você estava evangelizando alguém. Então, os chamados para fora era também com a ideia de evangelismo, mas também é para a ideia da galera sair das suas casas e se reunir como igreja. Explico por quê. Por conta da perseguição. Então, o eclésia não era só nos chamados para fora para pregar, mas também eram nos chamados para fora para se reunir como igreja de Cristo, tá bom? Então, cremos na comunhão dos santos. Também cremos que Jesus, quando morreu, remiu nossos pecados, né? Na remissão dos pecados. Creio na ressurreição da carne, que Jesus ressuscitou, e como ele ressuscitou, também quando ele voltar, ressuscitaremos com ele. Então, acreditamos na vida eterna. Amém. O Credo Apostólico, ele é o documento que define o pensamento cristão. Existem outros credos nicenos, existem confissões de fé, confissões de fé a confissão